A paz do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra para o seu coração que se encontra em Lucas 15:11, a parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longuíssima, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou um dos cidadãos daquela terra, e o qual mandou para o campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Faz-me como um dos seus jornaleiros. Essa passagem é uma passagem muito interessante, porque ela mostra, que o filho, mesmo ele tendo tudo, ele quis ir para o mundo. Ele quis sair da presença do pai. O pai dava tudo para ele. Então ele pegou tudo que ele tinha, gastou com mulheres, com bebida e foi para o mundo. Isso é o que tem acontecido, em nosso meio. Muitos saem da presença do Senhor e vão para o mundo, querem provar das coisas do mundo. Só que o mundo lá fora não é como as pessoas pensam, não é alegria. Muitos que vivem lá fora vivem vazio e sem alegria. Esse jovem, ele se viu que ele tinha feito o maior erro da vida dele quando ele foi apacentar os porcos. Ele viu que até os porcos tinham alimento e ele não tinha. Sendo que quando ele estava na casa do pai, o pai dava tudo, tratava ele bem. E muitos que estão na igreja, são bem tratados pelo Senhor. O Senhor tem abençoado, tem dado bênção, dado vitória. E mesmo assim eles querem trocar isso que o Senhor dá por um tempo de prazer. E acaba caindo no mundo, só que a consequência é grande. Muitos vão para o mundo sem saber da consequência, porque muitos vão lá para o mundo, lá ele não consegue mais voltar, ele cai na mão do inimigo. O inimigo faz tudo com ele, faz ele gastar tudo que tem, ele perde família, perde dinheiro, perde amigos. Porque muitos que estão com eles lá, que falam que é amigo, na hora da situação ruim não está com eles. Aquele amigo que bate no ombro e fala, pode contar comigo, na hora do aperto, não está mais. Então foi nesse momento que ele se viu que o único que desejava o bem dele era o pai dele. Que era o pai. Que ele precisava voltar. Ele reconheceu seu erro. E ele decidiu voltar. Muitos estão fora da presença do Senhor. Sente o desejo de voltar, mas não tem forças para voltar. Porque muitos julgam, muitos condenam o passado. É muitos que devia pegar na mão da pessoa e levantar, mas empurra para a pessoa, continua caída, não abraça. Há muitos que estão lá fora por falta de um abraço, de uma palavra.
Há muitos que vai e não sabe voltar, não tem forças para voltar. Essas pessoas são necessitadas de oração. Necessita ter alguém que ore por eles, porque não é fácil. Esse rapaz, ele voltou em si. E ele voltou, ele não pensava, né? Ele tinha medo que o pai o rejeitasse. Ele pensou, eu vou voltar, porque eu não suporto mais. Até os porcos, eles comem melhor que eu não sou bem tratado. Eu não posso viver numa situação dessa mais. A que ponto eu cheguei? E ele vai, mesmo com medo de ser rejeitado, ele vai. E quando ele avista, né, a casinha de longe, lá o pai já está lá. Parece que sabia que ele ia voltar. E quando o pai avista ele, eles vêm correndo um em encontro do outro, ele abraça o pai. Ele abraça e beija o pai e fala, pai, me perdoa, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu e perante a ti, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado filho teu. Eu quero um tratamento de servo. Mas o pai, ele pediu o seu servo que trouxesse a melhor roupa, o melhor calçado e colocasse um anel no seu dedo. E mandou matar um bezerro cevado, porque aquele filho tinha perdido e tinha sido encontrado, estava morto, mas reviveu. E como, né, em nosso meio há muita gente que não torce por nós. Aquele jovem tinha um irmão. E o irmão dele, quando chegava do campo, viu as músicas e perguntou logo um servo o que estava acontecendo. O servo falou, seu irmão que estava perdido voltou. E seu pai mandou matar um bezerro cevado. E o irmão, né, com inveja no seu coração, ele não quis nem entrar. Mas o pai, ele falou, meu filho, você está aqui comigo, você tem de tudo, tudo que é meu é teu. E agora o seu irmão, ele estava perdido e foi achado, estava morto.